Olá, eu sou Nilson Sérgio Lima. Estamos estudando História da Igreja Cristã e o nosso tema é a visão do profeta Daniel. Você deve estar se perguntando o que a história do profeta Daniel está aqui, se os fatos neles narrados são anteriores ao período intertestamentário. Simples, o livro de Daniel é uma chave tanto para a interpretação profética quanto para a compreensão de toda a história da humanidade, sobretudo neste período de 400 anos. Então, vejamos. O profeta Daniel viveu na época do sítio e tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que governou de 605 a 562 a.C. Em 605 a.C., foi levado para a Babilônia junto com a nobreza e foi usado por Deus de forma especial como instrumento do Senhor e um exemplo a ser seguido pela sua geração e nas novas gerações, pois era homem fiel a Deus, ousado no realizar os propósitos divinos, homem sábio e espiritual e muito amado por Deus. A vida de santidade de Daniel o fez ter grande importância no cenário profético, pois Deus usara ele para revelar as visões e sonhos mencionados no seu livro, que muito perturbara o rei de Babilônia, Nabucodonosor, e de acordo com Edson Naves, edição do Kindle, encontramos os elementos, as figuras e os símbolos que serão usados no Novo Testamento. A título de exemplo, vamos ilustrar o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2 e sua síntese como apontamento que nos levará diretamente para o contexto do Novo Testamento. Por providência divina, o rei sonha e esquece do seu sonho e fica muito perturbado. Consequentemente, convoca os magos, encantadores, feiticeiros e caldeus para que eu pudesse revelar seu sonho. No entanto, não conseguiram, o que o rei declarou a morte de todos eles e de todos os sábios do reino. Neste interim, Daniel é procurado para ser morto, pois o decreto real ordenara a execução de todos os sábios do reino, o que Daniel pediu um tempo e o rei lhe concedeu para dar ao rei a devida interpretação. Em total submissão, Daniel, juntamente com seus companheiros, oram a Deus, e o Senhor revela o mistério do sonho do rei e suas respectivas interpretações, que terão implicações proféticas nos próximos 400 anos de história, antecipadas sobrenaturalmente a Daniel numa visão à noite pelo Senhor Deus. Mas, antes de entregar o sonho e sua revelação, Daniel corajosamente dá grande testemunho sobre o Deus dos céus, o único capaz de revelar o que o rei exigia. A visão era de uma grande estátua cuja cabeça era de ouro fino, o peito e braço de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. A interpretação dada em seguida é que cada parte representa um império mundial, começando pela cabeça de ouro, sendo o próprio rei, o peito e braço, os medos persas, o ventre e o quadril, os gregos, as pernas de ferro, os romanos, cujo reino seria dividido, representado pelos pés em parte de ferro e em parte de barro, que alguns chamam o tempo dos pés de Império Romano renovado. Estes grandes impérios, com o testemunho da história, todos vieram a existir. Babilônia, 605 a 539 a.C., os medos persas de 539 a 331 a.C., os gregos 331 a 63 a.C., os romanos de 63 a.C. até os dias atuais, como se fala. Nos dias dos reinos dos pés de ferro e barro, uma pedra seria lançada sem auxílio de mãos, representando um reino que não seria jamais destruído.
esmiuçaria e consumiria todos os reinos e ele mesmo subsistiria para sempre. Esta revelação aponta para o reino do Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com estes apontamentos, podemos melhor entender o quadro profético e o desenrolar da história nos 400 anos que ficou conhecido como silenciar de Deus. Cabe ressaltarmos que este silenciar não significa que Deus ficou parado, mas que nesta época nenhuma voz profética foi ouvida. Mas Deus trabalhou intensamente na preparação do mundo para receber Jesus Cristo nas áreas das atividades humanas, como na política, religião, filosofia, cultura e no desenvolvimento de uma língua universal, até que uma voz que clama no deserto passou a ser ouvida em toda a Judéia. De acordo com Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao verso 2, que diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.